a tua presença não podemos fazer nada. Dependemos de ti, do teu auxílio nessa noite. Obrigada, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, daqueles que vão ser alcançados por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos meio que dar continuidade àquilo que Deus já tem ministrado nesse tempo, amém? Eu não tenho licença para ministrar outra coisa, senão aquilo que o Senhor já tem ministrado nesse tempo. Então não fique achando que é palavra repetitiva, não é. Deus sempre está gradativamente trazendo uma revelação daquilo que Ele quer estabelecer nesse tempo. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Esse barulho é aonde, hein? Sim, mas eu não estou, né? Não, um som, ó, como se fosse de vento. Mas eu estou aqui atrás. Eu estou atrás. Tá entendendo? Fechou? Ok? Que coisa, não? O vento impetuoso, é? Os irmãos... Os irmãos... Ah, meu Deus, essa foi boa. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Amém? É só até aí por enquanto. Quem conhece a história do povo de Deus na Bíblia, os relatos que nós encontramos no Antigo Testamento, você percebe que Deus ele deu uma promessa a Abraão a respeito de uma nação que seria gerada através dele. E Deus falou a respeito de um lugar que ele ia entregar para essa nação. Você lembra que lugar é esse? Canaã. Amém? A terra prometida. E você percebe que em toda a história do Antigo Testamento, os relatos são do povo de Israel tentando entrar nesse lugar de descanso, tentando entrar em Canaã, que seria então o lugar do descanso deles. Mas o que é que foi que aconteceu? Você percebe em todo o Antigo Testamento que por causa da falta de fé, por desobediência,
eles perderam aquilo que Deus tinha dado para eles como promessa. Eles não creram. Mesmo vendo tudo aquilo que Deus estava realizando, eles não creram. Eles preferiram usar de desobediência. E eles foram desobedientes. Você vê inúmeros relatos da postura desobediente. Quando eles estão naquele processo dos 40 anos, que já foi por causa de desobediência, não era necessário 40 anos, amém? Não era necessário 40 anos, você sabe disso. Não era necessário esse tempo todo. Então o que aconteceu? Deus ele foi bondoso o suficiente para prover para eles alimento. Lembra que eles estavam reclamando que queria carne? Deus mandou para eles o maná. E Deus deu uma direção para eles. Olha, vocês vão colher uma porção do maná todos os dias. Quando chegar no sábado, para o sábado, vocês vão colher só 2 porções. Que era exatamente para eles da sexta e o do sábado. O que eles fizeram? Eles desobedeceram. No meio da semana eles estavam querendo juntar mais do que deveriam. Sabe, coisas simples e eles não foram capazes de cumprir. Será que Deus não tinha sido suficiente para eles, maravilhoso? Será que as obras de Deus para eles não tinham sido maravilhosas o suficiente para eles constatarem que Deus de fato estava com eles, que Deus estava realmente tendo uma aliança com eles e levando a sério um compromisso que tinha com eles? Parece que para eles não. E Deus tinha falado a respeito deles entrarem nesse descanso. E você percebe depois que o povo de Israel se corrompe e eles deixam de cumprir o descanso. Hoje, Deus nos dá a oportunidade, quando você lê esse texto aqui de Hebreus, Deus está falando, olha, aquele povo lá, eles poderiam ter entrado no descanso, mas por causa da desobediência deles, eles não vão mais entrar. Agora é a vez de vocês. Amém? Agora é a nossa vez de entrarmos nesse descanso. Sabe, quando eu olhava essa questão do sábado, não, mas guardar o sábado. Não, gente, não é uma coisa de guardar o sábado. É guardar descanso em Deus. Amém? E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você começa a ler esse texto de Hebreus, você entende que essa mensagem, ela é imperativa. Eu não estou dizendo imperativa, gente, eu estou dizendo imperativa. É uma ordem. Será que você entende isso? Deus, ele está dando uma ordem. Na antiga aliança, ele estava dando uma ordem e eles descumpriram. E agora, na nova aliança, ele está dando uma ordem novamente. Ele está dizendo, ei, entrem no descanso. Amém? Você pode estar pensando que essa palavra ela está indo contra tudo aquilo que a gente tem ministrado nesse tempo. Não, de forma alguma. Ela está exatamente alinhada. É um tempo para você entrar no descanso em Deus. E você vai entender mais sobre isso. Aleluia. Aleluia. Sabe, por causa dessa desobediência, o povo de Israel até hoje peregrina sobre a terra. Não é assim? Até hoje você vê os judeus espalhados por toda a terra. E o anseio do coração deles é só um: voltar para Israel. Mas eles peregrinam até hoje. E aqueles que estão no território lá de Israel passam por peregrinação ainda. Porque aquela terra, embora eles estejam morando lá, é uma terra onde eles não descansaram das suas guerras. Onde vez por outra a gente tem notícias de guerras que são acometidas contra aquele povo. Por causa da desobediência. Eles não entenderam que precisavam crer em Deus e entrar no descanso. E até hoje eles lutam e batalham e não param. Por causa de desobediência. Então, o Senhor tem nos chamado para esse lugar de descanso nele, onde Ele quer nos mostrar o que Ele deseja fazer em nós e por nós. Amém? Nesse lugar de descanso, querido, você vai poder comprovar aquilo que Deus pode fazer em você, porque nós estamos vivendo exatamente um tempo de ajustes, de nos adequarmos ao Senhor.
Então você precisa entrar nesse descanso para que ele tenha a possibilidade de te moldar, de tratar você. Amém? Então, ele está nos convidando nesse tempo. E na verdade eu não chamo nem de convite, eu chamo mesmo de ordem. Sabe? Ele está dizendo, ei, entre nesse descanso. Porque assim como aquele povo, como o povo de Israel, muitos de nós também temos dificuldades de obedecer à voz do Senhor, sabia? Temos muita dificuldade. E eu vou lhe dizer por quê. Porque o ativismo nos impede de entrar no descanso do Senhor. E quando eu falo ativismo, eu não estou falando a respeito de você ser um militante de uma causa. Ativismo aqui diz respeito ao excesso de atividade. Amém? E eu sou um grande exemplo disso. Eu sempre fui uma mulher muito ativa. Deixa eu lhe dizer, não tem problema em você ser uma pessoa ativa. O problema é o excesso de atividade. O excesso de atividade nos enche de preocupações desnecessárias. Nos desgasta de forma desnecessária. Sabe, nada disso é realmente necessário. E quando eu comecei a meditar nesse texto de Hebreus, o meu marido conversando comigo, porque ele é o meu pastor também, entende, querido? Ele me ministra em casa também, e é isso que o marido tem que fazer. Não é só porque tem o papel de pastor, não, mas o marido em casa deve ser o pastor da sua esposa também. Deve ministrar o coração dela. E ele começou a ministrar o meu coração. E eu vou lhe dizer uma coisa, no dia que ele estava ministrando o meu coração, eu não queria nada. Não, eu não estava no meu melhor dia, não. Eu estava num dia assim... Oh, só Jesus na causa. Dia ruim, o dia mau, sabe? O dia mau, um dia onde eu não queria ouvir nada. Eu não queria nem ouvir Deus nesse dia. Eu estava com a molesta. Tem desses dias, está entendendo? Não estava TPM não se preocupe. Não era TPM, o caso não era TPM aí. É porque eu estava com a macaca mesmo nesse dia. Sabe? Por quê? Por causa do excesso de ativismo. Eu estava com a macaca, minha gente, era por causa do excesso de ativismo. Pelo número de coisas que chegavam para mim, e eu ficava tentando resolver, e eu fiquei assim, com muita raiva, eu fiquei chateada, porque eu estava percebendo que as coisas estavam fugindo do meu controle. Aleluia, amém. Porque não era para estar no meu controle. Então eu não queria ouvir. Sabe? Parecia que eu estava fazendo ouvido de mercador, como se diz. Mas a palavra entrou no meu coração naquela noite. Eu não esbocei nada por fora, mas por dentro. Por fora eu mantive a postura de que eu não queria nada. E ele orando por mim. Ele nem me chamou para orar. Eu falei, se você tivesse me chamado para orar, tinha sido perdido. Porque eu não queria orar. Queridos, eu estou confessando essas coisas para você porque eu sou transparente. Amém. Se algum dia você pensou em me colocar num pedestal, me tire, porque só pode um no pedestal, é Jesus. Amém? Pode me tirar do pedestal. Eu sou uma pessoa. Amém? Eu tenho um chamado, sim, eu tenho, mas antes de ter um chamado, eu sou uma pessoa e eu sou filha. Amém? Aleluia. Então pronto, eu estava emburrada, eu não queria conversa. Mas esse homem começou a ministrar, e ele começou a orar, e ele vinha colocar a mão na minha cabeça, e eu lá. Né? Se ele fosse levar em consideração a minha postura, ele tinha desistido de orar na hora, minha gente. Tinha. Mas não. Ele manteve a postura de sacerdote dele e continuou. Metia a mão na minha cabeça e orava e tudo. E aquilo entrou no meu coração. Só uma frase entrou no meu coração e disse. O Senhor falou no meu coração. Ele disse, ei, entrar no descanso é imperativo. É uma ordem. Aí eu me lasquei. É uma ordem, é Senhor. Tá certo. E eu emburrada. Mas por dentro já... toda triturada por dentro já. E eu fiquei. No dia seguinte ainda estava meio borocochô. Mas o Espírito vinha ministrando ao meu coração. E ele
continuando na postura de sacerdote, ministrando também sobre a minha vida. E aí eu não lembro, foi no dia seguinte, eu sei que eu botei para fora, sabe? Disse que eu estava chateada, chorei, sabe? Fiz tudo que eu tinha direito. Bem, eu estava em casa, meu marido, eu tinha que fazer isso, era com ele mesmo. Amém. Eu tenho o Espírito Santo também, meu amigo, meu ajudador, que também me entendeu naquele momento. E sabe, a partir daqueles dias, ele continuou a ministrar ao meu coração, e ele foi ministrando ao meu coração, e eu me arrependi, porque eu estava sendo desobediente. Eu, Senhor, me perdoe, porque eu estou sendo desobediente, e não descansar em Ti. Por quê, queridos? Por causa do excesso de ativismo. Sabe, eu sempre tive as informações corretas, já ministrei até a respeito disso. Eu sempre tive as informações corretas, eu sempre disse, olha, o povo é dele, isso aqui é tudo dele, é por ele, para ele, todas as coisas são para ele. Mas a minha postura sempre foi aquela, mas se eu puder dar uma ajudinha, né? A gente sempre fica com aquela história de, mas Deus, eu posso dar uma ajudinha aqui, Deus? E eu ficava tentando resolver as coisas na força do meu braço, tentando controlar todas as coisas, e eu percebi que tudo estava desmoronando. Por quê? Porque eu queria levar na força do meu braço. A partir do momento que eu entendi, Senhor, eu não dou conta não desse negócio. Eu não quero mais estar me preocupando com aquilo que o Senhor não mandou eu me preocupar. Se o Senhor não mandou me preocupar com isso, então eu não vou mais me preocupar com isso. E deixa eu lhe dizer, aconteceu um negócio muito doido. De lá para cá, eu não consigo mais estar preocupada ou ansiosa a respeito da vida de nenhum desses filhos ministeriais dessa casa. Eu não tenho estado preocupada a respeito das minhas demandas, das contas que eu tenho que pagar. Sim, porque eu conheço a palavra, eu sei que ela é a verdade. Lembra da questão da informação? Eu sei que todas as minhas contas estão pagas, mas eu às vezes me deparava com a realidade e eu queria agarrar de novo. Lembra da questão de querer ajudar Deus? Sim, vossa pastora, justamente. E eu me arrependi por causa disso. Me arrependi de tudo isso. E o Espírito Santo tem conseguido tratar o meu coração. Lembra que eu falei há mais ou menos um mês atrás a respeito de um lugar em Deus chamado Ofel? Pois é, Deus começou a me conduzir para Ofel. E eu comecei a dizer, tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor, já tá bom. Olha, o seu trabalho está excelente em mim, já tá bom demais, tá jóia, né? Já acabou, né? Tá bom, Jesus, tá? Já? Não? É, né? Ok. Por causa do excesso de ativismo, que estava me roubando a possibilidade de descansar nele, de confiar nele. Porque sabe, queridos, quem confia exerce fé. Então, se eu não confio, logo eu não tenho fé. Se você meditar nesse texto de Hebreus, ele está falando a respeito disso. Por causa da falta de fé. Veja aqui, 4, versículo 2 diz, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então não valeu de nada. Lá no versículo 11 diz, portanto esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, se eu não tenho fé, se eu não entro no descanso, eu sou desobediente. Aquele que entra no descanso de Deus, versículo 10, também descansa das suas obras como Deus descansou. Aleluia. Aleluia. Sabe, a gente fica querendo dar a nossa contribuição para Deus.
Deus, deixa eu tomar conta. Deixa eu fazer. Eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia ser obediente à sua instrução. Queria manter as coisas sob o controle. É a síndrome de Marta, sabe, gente? A síndrome de Marta. Marta, ela tinha boa intenção ou não tinha? Ela tinha a melhor das intenções. Ela queria servir ao mestre com excelência. Mas só que Maria foi esperta. Maria sentou ali, nos pés de Jesus. E descansou. Ela sabia que tinha as atividades, ela sabia que tinha as demandas, mas ela se colocou num lugar em Jesus, onde os protestos de Marta não lhe alcançavam. Eu tenho certeza de que Marta, até chegar a Jesus para reclamar, ela deve ter murmurado muito, porque mulher é desse jeito. Está vendo só um negócio aqui? Meu Deus do céu, como é que pode? É muito... Não tem que fazer não, essa criatura. Eu aqui atarefada, e Jesus ali, mas meu Deus do céu. Não é assim não? É desse jeito. Começa logo a reclamar, fala sozinha. Fica falando sozinha. Isso, fica preparando a fala. Eita. Vejo que as profetas... É porque toda mulher é assim. Toda mulher é assim. Se não for assim, é porque não é mulher. Mas toda mulher é assim. Amém. Aí a gente fica com essa síndrome de Marta. E depois a gente fica reclamando. Porque a gente está perdendo. Sabe, a gente está perdendo a oportunidade de entrar nesse lugar de descanso. E ficamos revoltadas. As mulheres, elas ficam revoltadas. Aleluia. Então, queridos, por causa dessa minha postura, eu estava trilhando um caminho de estresse. Eu estava trilhando um caminho de adquirir uma doença emocional. Vocês sabem que recentemente o pastor de vocês passou por todo esse processo. E ele literalmente foi parado, ele teve que ser parado. E olha que entre nós dois a mais ativa sempre fui eu. Vocês sabem disso que eu, né? Quando dizia, vai, já estava. Né? Quando dizia, vai, aí ele estava ainda assim, eu já estava correndo. Desse jeito. Ativa, hiperativa. Helenzinha sabe, né? Helenzinha saiu comigo e a pastora é muito engraçada. A pastora é ativa demais, ela fica morrendo. Ai, meu Deus do céu, para. Desse jeito. Os pezinhos acelerados. E ela era assim, meio 110, sabe? A gente lá na Jocum. O nosso voo era de 11 horas, eu acho, não lembro. O táxi vinha pegar a gente, eu acho que era às 8, não sei se era às 8, 8h30, uma coisa assim. Ela ainda estava dormindo. E a gente já tinha ajeitado tudo, eu olhava para o lado. Ai, meu Deus. A minha está dormindo ainda, Jesus, e agora? Meu Deus, o táxi vai já chegar, a gente tem que tomar café. E aí, Ellen. Já vou, pastora. Ellen penteando os cabelos, ajeitando. Aí eu, Jesus. Eu desci para tomar café, Ellen desceu depois. Quando terminou de tomar café, eu disse, o taxista já chegou. Ai, meu Deus. Eu disse a você, não sei quantas vezes, queria chegar a tal hora, que eu não lembro a hora de agora. E foi, pastor,
Foi. Eita, eu já estava doida já. Ai, meu Deus. Então ela sabe, né, ela sentiu na pele esta emoção da minha eletricidade, né? Capaz de eu dar um choque assim. Então, queridos, eu tive que fazer um caminho de volta, desacelerando, para entrar no descanso, para largar a mão da síndrome de Marta, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer dar conta de tudo, quando na verdade Deus é que é Senhor de tudo. Eu não posso ocupar o lugar dele, é terrível. Então, o meu marido passou por esse processo e ele começou a me alertar. Ele disse, você está bem na beirinha. E eu? Nada. Besteira. Eu sempre fui muito ativa, é porque eu sou assim mesmo. Né? E as notícias chegando. Ah, meu Deus, e aconteceu isso. E aconteceu aquilo. E fulano pulou a cerca. Não, ninguém pulou a cerca que eu saiba não, viu gente? Para você não começar a ficar logo procurando aí quem foi que pulou a cerca. Pelo amor de Deus, não, ninguém pulou a cerca. Teve quem pulasse etapa. Tá? Mas cerca eu não estou sabendo não. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Isso começou a me estressar, porque eu ficava decepcionada, e uma coisa e outra. Eu cheguei num nível de estresse tão grande que foi o estouro, né? Que meu marido foi quem acompanhou. Eu fiquei transformada. Chorei. Tive raiva, tive vontade da pizza. Eita, Jesus. Mas depois que o Espírito Santo começou a tratar comigo, eu entendi e eu soltei. Sabe? E fique tranquilo, querido, que eu não vou segurar nenhum de vocês, não. Sabe, eu cheguei num nível, e eu ainda estou me aprofundando nesse nível, onde a minha pretensão é que nada do que aconteça externamente me abale ou altere. Amém? É isso que eu tenho buscado. Por isso que eu estou ministrando para vocês hoje à noite. Para buscar esse lugar em Deus. Onde as coisas externas, elas não nos atingem. Você não vai mudar com as pessoas, não vai ficar magoada com as pessoas por causa do que elas possam te causar. Sabe que esse nível é possível? É totalmente possível. E por mais que eu tivesse a informação, e por mais que eu ministrasse a respeito de guardar o coração, eu percebi que eu mesma não estava conseguindo guardar o meu coração pelo excesso de preocupação. Eu li recentemente um livro do pastor Jackson de Aquino, eu acho que foi no mês de julho, chamado A Noiva Adúltera. É um livro muito forte, onde fala a respeito dos pastores se relacionando de forma ilegal com a igreja. É quando um pastor quer tomar o lugar do noivo. Porque a igreja, ela já tem o noivo, se chama Jesus. E quando os pastores começam a querer tomar o lugar do noivo, aí o que você vai ver, queridos, são inúmeros escândalos, não só de adultério na igreja, como também a questão de pastores adoecendo. É porque eles não entenderam, eles não são o noivo, eles são o amigo do noivo. É um livro muito forte. Eu não recomendo ele para você fazer uma leitura se você não estiver realmente pronto para ler. Porque é um livro que ele vai te trazer muita coisa. E ele mexe. E eu percebi, Jesus, eu não quero me relacionar nesse nível com a sua noiva. Mas eu já estava.
Quando eu começava a assumir para mim os problemas da igreja. E querer dar o meu jeitinho, querer ajudar Deus. Minha consequência seria o mesmo problema que meu marido teve. Ansiedade, estresse. Ele falou para vocês no domingo passado. Eu já estava de um jeito que quando meu WhatsApp tocava, eu ficava, meu Deus, o que será que é? Eu já começava a ficar preocupada. Eu disse, meu Deus, o que será que vem agora? Aí esses dias, uma das filhas dessa casa, que só pela descrição talvez você já saiba, disse assim, mandou mensagem por WhatsApp para mim. Porque eu não estava em condição de estar marcando com ninguém. Estou saindo da igreja. Tá certo. Não, pastora, você não tentou nada. Eu vou tentar nada, não. O meu problema foi esse, que eu fiquei tentando as coisas. Disse, não, porque não, eu sou grata e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você, tá certo, filho, tá bom. Sem problema. Você não nos deve nada. Foi isso que eu disse, ela, você não nos deve nada. Pastor, isso não é falta de amor, falta de compaixão. Quem disse que eu deixei de amar ela? Eu nunca deixei de amar. E eu vou dizer uma coisa para você. Seja amoroso o suficiente para onde quer que você a veja, abrace e acolha e não critique. Viu? Nós não temos razão nenhuma para estar criticando. Eu disse, você não nos deve nada. Amém? E ela continua no nosso convívio. E eu deixo isso a cargo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá, o Senhor é quem conhece, o Senhor é quem sonda os corações. Pastora, a senhora está dizendo que está desistindo de todo mundo da igreja. Não, querida, eu estou desistindo de controlar as coisas. Eu estou desistindo de estar controlando as coisas. Eu não posso controlar nada, queridos. Essas ferramentas, elas não surtiram nenhum efeito até hoje. Amém? O pastor ministrou a respeito disso. São ferramentas que não funcionam. Faça assim, faça assado, deixe de fazer isso, faça aquilo, acolá, não sei o quê. Não funciona. É por isso que eu estou ministrando para você, para que você aprenda a ir para esse lugar em Deus. Porque, querida, a partir do momento que eu estou num lugar profundo em Deus, então eu já não terei mais interesse de fazer aquilo que é errado ou que desagrada o coração do Pai. Eu já não terei mais tempo para estar entrando em discussões com o meu marido de forma desnecessária. Se eu caminho nesse lugar em Deus, então nenhum barulho externo vai conseguir mais me mover. Porque eu sei exatamente onde eu estou. Tem uma música da Laura que ela diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Amém? E diz: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
Amém, queridos? Nós temos esse lugar. Aleluia. Sabe, a sua confiança não pode estar em mim, no pastor. A sua dependência não pode estar em mim, no pastor. E a forma como nós estávamos conduzindo vocês era justamente essa, fazendo com que toda e qualquer circunstância, toda e qualquer coisa que acontecesse, vocês recorressem a nós. E nós somos limitados. Sabe, nós não podemos ser a fonte da vida para vocês. Existe uma fonte de vida. Jesus é essa fonte. Ai, pastor, então quer dizer que nunca mais poderemos procurar vocês? Não, não é isso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Nós continuaremos trazendo palavras de vida, direções para a vida de vocês. Mas depois é com vocês e o Abba, amém? Sabe, nós não vamos mais fazer acariações, investigações, ou procurar saber se vocês estão fazendo aquilo que é certo, ou aquilo que é errado. Não, queridos. Vocês precisam crescer. Amém? Chega um momento que precisa sair das fraldas. Que precisam caminhar com as próprias pernas. E aí vocês têm um pai amoroso, que a palavra diz que ele é mais do que suficiente. Então eu e o pastor não somos mais do que suficientes, porque nós também somos filhos dele. Então traremos para vocês sempre palavras de vida, palavras de exortação, palavras de ânimo para vocês, palavras de direção. Vamos continuar fazendo isso. Amém? Vocês continuarão sendo ministrados através da palavra aqui no altar, através de aconselhamentos, mas nós não vamos mais estar vigiando ou investigando ninguém. Isso chama-se lei da responsabilidade, onde você é responsável pelos seus atos. Você precisa ser responsável pela sua busca a Deus. Sabe, nós não podemos ficar, meu Deus, e você está tendo? E aí? Não, aí tem que ter, viu? Se você já sabe qual é o caminho, qual é a direção, nós vamos te ministrar outra coisa. A partir do momento que você já estiver seguindo esse caminho, precisa, por isso que ele falou, ei, está na hora de passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Sabe, vamos sair dessa fase de infância e de dependência humanas e depender unicamente do Senhor. A palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Não são as pessoas. É Ele. Entende, querido? Não vamos deixar de dar conselhos para vocês de forma alguma, porque Deus nos colocou aqui também com essa missão. Mas nós já não vamos mais ficar nesse processo cansativo, que é ilegal, inclusive, porque vocês são dele, e eu e ele também somos dele. Amém? Se agirmos dessa forma, nós estaremos agindo de forma ilegal, querendo mover, fazer, moldar vocês. Não sou eu que vou moldar vocês. É o oleiro. Aleluia, é Jesus. Ele é quem tem toda a autoridade e o poder para fazer isso. Essa função Ele não nos delegou. Nós estamos como amigos do noivo. Aleluia, não amantes da noiva dele, da noiva do Cordeiro. Não podemos ser. Amém? Aleluia. Aleluia. Isso é ilegal. Aleluia. Então estamos nesse lugar. Eu estou em Ofel, queridos. Eu estou nesse lugar. Eu tinha tentado negociar com Deus achando que Ofel era um negócio mais light. Que dava para passar mais rápido, mas passa não. Aleluia. Em Ofel eu tive que abrir mão do meu ativismo para que meu pai cuidasse de mim. E embora minha alma queira dizer, tá bom Deus, acho que o seu serviço em mim já está ótimo. No meu espírito eu entendo que a minha posição deve ser como a de Maria, que sentava aos pés de Jesus e lá permanecia.
Em Ofel, eu só tenho uma alternativa: mergulhar nele, ir para um lugar profundo nele. Eu só tenho essa alternativa. Uma vez que você entra em Ofel, não tem como você voltar mais não. E deixa eu lhe dizer uma coisa: todos nós estamos nesse caminho. Se você ainda não chegou nele, não se preocupe. Você vai ser conduzido para lá. Aleluia. Então precisamos nos aprofundar nele, ir para esse lugar profundo nele. Ezequiel, no capítulo 47, você conhece muito bem esse texto. Eu vou ler a partir do versículo 3, que diz: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aleluia, aleluia. Sabe, uma vez que você entra nesse rio, que você já não consegue mais controlar, querido, porque você já não tem mais os seus pés, não dá para pisar no chão, de tão fundo que é. Você precisa mergulhar. E uma vez que você mergulha nessas águas profundas em Deus, Deus vai te transformar de uma maneira tal que os lugares por onde você passar, esse rio vai fluir de você. E vai fluir vida através de você. De maneira que onde você estiver, onde você tocar, vai ter vida. A palavra diz: viverá. Aleluia. Aleluia. É por isso que hoje eu não estou preocupada se alguns de vocês ainda não estão alinhados, não estão ajustados. Eu não estou preocupada, porque eu sei que cada um de vocês vai mergulhar nesse rio e vai estar alinhado. Sabe, eu vou olhar para trás e ver que todo esse processo que vocês passaram valeu a pena. Sabe, já não estarei mais preocupada com os erros ou acertos de vocês, porque vocês precisam caminhar na direção de Deus, queridos, no rio dele. Se nós continuarmos segurando vocês, nunca permitiremos que vocês mergulhem nesses lugares mais profundos, porque a gente vai ficar preocupado. Não, querido, eu quero mais que você afunde. É isso mesmo que você ouviu, eu quero mais que você afunde. Eu quero que você perca totalmente o controle, para que Ele passe a governar verdadeiramente a sua vida. Aleluia, aleluia. É um lugar onde eu estou dependente dEle. Os meus pés já não alcançam o chão. É um lugar onde as influências externas não conseguem exercer poder sobre mim. Não dá para ouvir ninguém. Nas águas profundas só podemos contemplar o Senhor e os seus feitos. Sabe, quando você está mergulhando, você não pode ouvir ninguém falando com você. Você não consegue abrir a boca para falar com ninguém, nem ninguém consegue abrir a boca para falar com você. Porque você está debaixo das águas.
em águas profundas. Então não vai ter mais barulhos externos, sabe? Nesse lugar você só consegue contemplar. Só consegue contemplar o Criador. O seu foco está nele. Os seus olhos estão fixos nele. Você está fascinado por ele, então nada mais importa. Sabe, a gente conversando esses dias, eu e meu esposo. E eu tenho dito a algumas pessoas de perto, né? Que estamos vivendo o melhor momento da nossa vida como casal. Um momento onde Deus está nos aperfeiçoando, nos alinhando. Eu tenho vivido o melhor momento da minha vida com meu esposo. E você pode pensar, poxa, no momento onde o pastor passou por sustos, por crises, algumas coisas. Pois é. Foi nesse momento onde Deus pôde nos pegar de jeito e nos alinhar. Eu bebo pouca água, meu filho. Principalmente quando eu estou falando, eu me concentro aqui. Eu pouco venho aqui tomar água. Amém? Estamos vivendo o nosso melhor momento como casal. Hoje nós conseguimos ministrar com propriedade a outros casais. Isso era uma questão que ficava em aberto. Porque eu pensava, ainda não estamos alinhados, ainda não temos propriedade para isso. E Deus, Ele nos deu propriedade para isso. Oh, aleluia. Deus tem promovido verdadeiras transformações. E em mim começou em abril, quando a gente foi para o Raízes e Asas. E quando eu voltei do Raízes e Asas, eu pensei, Deus, o Senhor fez alguma coisa comigo lá no Raízes e Asas? Né? Foi muito bom o Raízes e Asas, mas eu estou pensando aqui, o Senhor fez alguma coisa comigo, pai? Porque, né? Cadê a pirotecnia, né? A gente fica às vezes pensando, né? Eu queria a pirotecnia, alguma coisa. Mas não foi dessa forma. Mas ele começou a mover com a Deus. Os meses seguintes eu vi. Os meses seguintes eu pude ver o que ele tinha feito. E aí depois pegou ele. E aí a gente vem esse tempo. O Senhor vem nos alinhando. E a gente estava essa semana não, foi uns dias atrás, conversando, falando a respeito desses lugares profundos em Deus. E eu lembro que nós lembramos de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, mas eu acredito que praticamente todo mundo aqui deve ter acompanhado, por mais jovem que seja. No ano de 2004, um tsunami invadiu a região da Tailândia, daqueles países ali, e devastou tudo. Milhares de pessoas foram mortas naquele dia, por causa daquela onda. Isso foi em 2004. E nós estávamos lembrando de um casal de mergulhadores, que eles estavam debaixo das águas quando o tsunami passou. E eles não sofreram nada. Eles não sofreram nada. Isso foi tão curioso. Depois eu comecei a meditar a respeito disso. Deus é desse jeito. Os lugares profundos. O que acontece na superfície não atinge, não alcança. Eu fui ver a história daquele casal. Um casal de brasileiros. Estavam em viagem de férias. Eles eram mergulhadores já, na época, há 14 anos. Eles eram médicos e gostavam de praticar mergulho. E aconteceu vários fatores naquele dia. Eles não são crentes. Não sei nem se eles acreditam em Deus. Pelos discursos deles, eles chamaram de sorte. Eu falei, sorte você quer? Aconteceram alguns fatores que fizeram com que eles atrasassem meia hora, 30 minutos o mergulho. E as prestadoras desse serviço não costumam atrasar. Até mesmo porque isso é prejuízo. O cliente pode achar ruim e já não fazer mais. Mas nesse dia, atrasou 30 minutos. E eles ancoraram num lugar que era guardado por uma baía. E eles mergulharam. Ele e outras pessoas lá, o guia, tudo direitinho.
Mergulharam. Ficou no barco apenas o capitão. E eles passaram lá, acredito que uns 30 minutos debaixo d'água. E eles não sentiram nada. Eles não perceberam nada. Quando eles começaram a submergir, eles pararam em aproximadamente 5 metros antes de emergir. E eles, quando chegaram nesses 5 metros, porque eles chamam, eles têm que fazer isso para evitar a descompressão, né? Ellen deve saber mais ou menos por causa do pai dela, que é mergulhador. Para evitar a descompressão, eles pararam nos 5 metros. Quando eles chegaram nos 5 metros, eles sentiram como se fosse uma rebanada. Tanto é que o guia foi até arremessado contra umas rochas lá. Mas a água não estava agitada. Foi como se ainda tivesse alguma coisa. Quando eles subiram, o barco deles estava lá, tudo. E eles não estavam entendendo nada do que tinha acontecido. O céu estava azul, estava tudo uma maravilha. Mas quando eles começaram a olhar ao redor, encontraram pedaços de... O mar estava turvo, começaram a encontrar uma série de coisas estranhas. O capitão do barco, ele não viu o tsunami, porque, como eu disse, eles estavam protegidos por uma baía. O hotel onde eles estavam foi varrida, a recepção foi varrida. Mas o quarto onde eles estavam não foi atingido. Falei, menino. Eles não conseguiram atracar de barco. Eles tiveram que nadar 150 metros até chegar à praia. Eles estavam a 23 metros de profundidade. E 23 metros de profundidade foram suficientes para eles não sentirem nada. Quando eles chegaram lá, foi que eles perceberam que algo realmente devastador tinha acontecido. Eles entraram no quarto, foram tomar um banho, trocaram de roupa e encontraram muitas pessoas feridas. Pessoas começaram a chegar feridas, milhares de pessoas. Um barco de outros turistas que estavam em outra localização, que era onde eles estariam. Esse barco foi levado, com turista, com tudo, morreu, foi tudo. E o deles não foi atingido. Isso me fez refletir. Meu Deus. Porque esse casal estava num lugar profundo. Não era nem tão profundo assim, né? 23 metros. Eles não sentiram nada. Sabe? A destruição que estava lá fora não atingiu eles. Eles não foram atingidos. Sabe? Para esse lugar que Deus nos quer levar. Esse lugar profundo nele, onde nenhum fator externo vai te perturbar. Onde você vai ser capaz de descansar. Está o mundo se acabando, mas você está descansando. Porque, como eu falei no começo, você está crendo, você está confiando. Ele está dizendo nesse tempo, entre no lugar de descanso. Entre no lugar de descanso. Sabe, confie nele, entregue a ele. Não tente controlar aquilo que não é para você controlar. Entregue realmente a ele. E aprenda a descansar nele. Porque quando você não descansa, você desconfia da capacidade dele de te assistir. A palavra diz que aquilo que não é de fé é pecado. Então eu creio que essa palavra, ela está alcançando o seu coração hoje à noite em algum nível. Assim como ela me alcançou primeiro. E nesses últimos dias, eu sempre vinha ouvindo uma canção, foi tão interessante. O Alisson Barros, né, o nosso amigo profeta, ele tem uma lista de transmissão. Ele mandou para mim uma mensagem e tal, e eu, poxa, que mensagem. E ele, junto com a mensagem, ele mandou uma música. E eu gostaria que vocês ouvissem essa música.
somente um para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Eu tenho ela no celular. Quer botar? Não sei se pega direito. E aqui? Vai ser outra versão aí.
Aleluia. Amém. Então, queridos, esse lugar profundo em Deus é o lugar onde Ele pode nos moldar, nos transformar. Sabe, não queira permanecer num lugar superficial, porque o lugar superficial, ele é perigoso e às vezes até letal. Amém? Então, nesse tempo, procure esse lugar onde você pode estar nele e descansar confiando no processo. Sabe, nesse tempo o Senhor tem ministrado muito a respeito de processos. Nós estamos em processos. Ofel é um lugar de processos. Amém? Deixa eu só orar por você, encerrando. Mas eu e o pastor ainda temos algumas palavrinhas para trocar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela sua palavra nessa noite. Obrigada, Senhor, porque nós temos entendido que entrar no descanso é uma ordenança que nós precisamos compreender, Pai, nos arrepender da desconfiança, da desobediência, Pai, e seguir esse caminho, buscando estar guardados em Ti, Senhor, porque esse lugar profundo é um lugar onde nós estamos guardados em Ti. Obrigada, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos. Obrigada por essa palavra, Pai, sendo implantada e produzindo frutos no coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.